E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. O que vai acontecer nesta segunda-feira pode ser o ponto de virada que ninguém esperava, ou o estupim de algo muito maior. Sob holofotes intensos e uma atmosfera carregada de nervosismo, o principal palco do futebol nacional volta a ser cenário de uma decisão que promete mexer com estruturas, convicções e bastidores. De um lado, um gigante pressionado a provar sua força. Do outro, um adversário que enxerga 90 minutos como a chance de transformar sonho em eternidade. A vantagem construída no primeiro duelo é ampla, 3 gols de diferença erguidos com autoridade e eficiência. O regulamento permite até mesmo um revés por margem inferior para garantir presença na decisão. No papel, uma situação confortável. Mas no vestiário e nos corredores internos, o sentimento está longe de tranquilidade. A matemática protege, o ambiente, não. A equipe dirigida por Felipe Luiz vive dias turbulentos. Em um intervalo curto de temporada, 2 taças escaparam pelas mãos, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, reacendendo dúvidas sobre escolhas, planejamento e comando. Vitórias pontuais não foram suficientes para esfriar o clima. A insatisfação ganhou as arquibancadas e ultrapassou os muros do Ninho do Urubu, onde protestos ampliaram a pressão política e esportiva. Por isso, o estadual assume um peso que ultrapassa qualquer estatística. A possibilidade de alcançar o 3º título consecutivo representa mais do que hegemonia regional, simboliza resposta, reconstrução e retomada de confiança. Em contrapartida, uma queda inesperada poderia abrir portas para decisões drásticas e consequências difíceis de prever. Enquanto o favorito tenta administrar tensão, o oponente chega leve, embalado por um momento histórico. Após eliminar o ABC e alcançar a 3ª fase da Copa do Brasil, feito inédito em sua trajetória, o clube suburbano volta a enxergar uma final estadual após 2 décadas de ausência. A última vez foi em 2006, quando acabou superado pelo Botafogo. Desde então, o tempo alimentou a espera. A mudança de estádio adiciona um ingrediente estratégico. Sem estrutura adequada em Conselheiro Galvão, houve acordo para levar o confronto ao maior palco da capital, com divisão financeira previamente definida. A tendência é de arquibancadas majoritariamente favoráveis ao time rubro-negro, cenário que pode servir de impulso ou transformar-se em cobrança ensurdecedora diante de qualquer vacilo. Mesmo sob pressão, o treinador mantém a política de controle físico. Jorginho, Pulgar e Léo Pereira serão preservados. Bruno Henrique também não inicia. Outros nomes de peso devem começar como opção, entre eles Rossi, Varela e Arrascaeta. A estratégia revela um cálculo delicado, poupar energia sem correr o risco de aumentar a tensão competitiva. O duelo, portanto, não vale apenas uma vaga na final. Está em jogo a credibilidade do projeto, a confiança da torcida e a narrativa que conduzirá o restante do ano. Uma atuação segura pode representar o recomeço. Um tropeço pode aprofundar fissuras já visíveis. A grande incógnita permanece no ar. Veremos um reencontro com a estabilidade ou o início de um capítulo ainda mais turbulento? Segunda-feira promete não apenas definir um classificado, mas revelar o verdadeiro estado emocional e estrutural da temporada. E quando o apito inicial ecoar, ficará claro que não se trata de mais um jogo, mas de um divisor de águas impossível de ignorar. Para o torcedor, este confronto carrega um peso que vai além da tabela. É o tipo de noite que testa lealdade, paciência e fé. A arquibancada não irá apenas assistir, ela irá cobrar, empurrar, tensionar cada passe errado e vibrar como se cada dividida fosse decisiva. Existe uma sensação coletiva de que este jogo pode marcar o início de uma nova fase ou aprofundar ainda mais as incertezas que rondam a temporada. Há também o componente emocional. Depois de semanas de críticas, debates acalorados e questionamentos sobre postura e desempenho, a torcida espera uma resposta clara dentro de campo. Não basta classificar, é preciso convencer. O sentimento que ecoa entre os rubro-negros é simples: é hora de mostrar personalidade, intensidade e compromisso. Uma atuação dominante pode reacender a conexão entre time e arquibancada.
Outro fator que amplia a expectativa é a postura dos jogadores diante da pressão. Em momentos como este, líderes precisam aparecer, jovens precisam demonstrar maturidade e o elenco precisa transmitir segurança desde o primeiro minuto. O torcedor sabe que a vantagem existe, mas também entende que decisões são definidas nos detalhes. Um gol cedo pode acalmar o estádio. Um vacilo pode transformar confiança em apreensão. Por isso, a contagem regressiva é acompanhada por ansiedade e esperança na mesma medida. Este duelo se tornou simbólico, representa resistência, resposta e reconstrução. Se houver entrega e imposição, a noite pode terminar em aplausos e renovação de energia. Caso contrário, o clima tende a se tornar ainda mais denso. E é exatamente essa linha tênue entre redenção e turbulência que mantém o torcedor em expectativa máxima. E você, torcedor do Flamengo, acredita que essa partida será o ponto de virada da temporada ou ainda enxerga sinais preocupantes mesmo com a vantagem construída? A classificação basta, ou o time precisa dar uma resposta convincente dentro de campo para reconquistar totalmente sua confiança? Na sua opinião, a decisão de poupar jogadores importantes em um momento de tanta pressão é estratégica ou arriscada demais? Você prefere ver força máxima para evitar qualquer surpresa ou confia que o elenco tem profundidade suficiente para administrar o resultado sem sustos? E quanto ao ambiente nas arquibancadas, o apoio deve ser incondicional do primeiro ao último minuto, ou a cobrança precisa aparecer caso o desempenho não corresponda? O estádio será combustível para empurrar o time rumo à final ou pode se transformar em um fator de tensão se o roteiro não sair como esperado? Por fim, olhando além deste confronto, você acredita que uma classificação sólida pode realmente recolocar o time nos trilhos e fortalecer o trabalho da comissão técnica? Ou, independentemente do resultado, ainda há ajustes urgentes que precisam ser feitos para que a temporada retome o rumo que a torcida espera? Fala, torcedor do Mengão! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Você piscou e a informação começou a circular nos bastidores. Um dos nomes mais técnicos do futebol europeu pode estar livre para assinar um pré-contrato, e o destino cogitado surpreende. Trata-se de Bernardo Silva, meia do Manchester City, que ainda não renovou seu vínculo com o clube inglês e já desperta atenção no mercado. Do outro lado do oceano, o clube de regatas do Flamengo monitora cada movimento com discrição, mas com olhos atentos para uma oportunidade que pode ser histórica. Internamente, no City, existe a percepção de que o ciclo do meia português pode estar chegando à fase final. Peça importante nas últimas temporadas, Bernardo acumulou títulos, protagonismo e reconhecimento internacional. No entanto, a ausência de um acordo para renovação abre margem para especulações e, mais do que isso, para estratégias silenciosas de clubes interessados em contar com seu talento sem custos de transferência. É nesse cenário que o Flamengo surge como possível interessado. A diretoria rubro-negra enxerga no camisa luso não apenas um reforço técnico, mas também um símbolo de impacto global. Um jogador com rodagem em Liga dos Campeões, acostumado a decisões e à pressão de grandes palcos, poderia levar o patamar do elenco e, ao mesmo tempo, enviar uma mensagem clara ao mercado: o clube pensa grande. A possibilidade de um pré-contrato, mecanismo que permite ao atleta negociar livremente nos últimos meses de vínculo, transforma o cenário em uma corrida estratégica. Para o Flamengo, seria a chance de trazer um nome de peso sem desembolsar valores milionários por transferência, concentrando investimentos em salários e luvas. Para a torcida, seria um sopro de empolgação em meio a um ambiente que pede respostas e movimentos ousados da diretoria. Nos bastidores, o discurso é de cautela. Nada oficial, nenhuma proposta formalizada publicamente. Mas o acompanhamento existe. E no futebol moderno, muitas das grandes negociações começam assim, em silêncio. A pergunta que ecoa entre os torcedores é inevitável: estamos diante de uma jogada de mestre em construção ou apenas de mais um rumor de mercado? Enquanto o relógio corre e o contrato não é renovado na Inglaterra, o Flamengo observa. E sonha.
Se a negociação ainda caminha no campo das possibilidades, dentro das 4 linhas não há qualquer dúvida sobre o que Bernardo Silva é capaz de entregar. Dono de uma técnica refinada, o meia português combina controle de bola curto e preciso com uma leitura de jogo rara. Ele não apenas participa das jogadas, ele as constrói, dita o ritmo e encontra espaços onde poucos enxergam. Sua versatilidade é outro diferencial que enche os olhos. No Manchester City, já atuou centralizado, aberto pela direita, pela esquerda e até em funções mais recuadas, ajudando na saída de bola. Essa capacidade de adaptação tática o transformaria em uma peça valiosa em qualquer sistema. Para um elenco que busca soluções criativas em jogos travados, Bernardo representa inteligência e imprevisibilidade. Além disso, há o fator intensidade. Apesar da estatura discreta, ele compensa com mobilidade constante, pressão alta e comprometimento defensivo. Não é apenas o meia que organiza, é também o jogador que recompõe, que persegue adversários e que entende a importância do jogo coletivo. Essa entrega em campo costuma conquistar rapidamente torcedores exigentes. No aspecto ofensivo, sua tomada de decisão é cirúrgica. Passes em profundidade, infiltrações no momento exato e finalizações precisas fazem parte de seu repertório. Ele é o tipo de atleta que pode transformar um jogo morno em um lance decisivo. Em competições equilibradas, onde detalhes definem campeões, ter alguém com essa capacidade de desequilíbrio pode ser determinante. E talvez seja justamente isso que mais alimente a expectativa, imaginar um jogador desse nível atuando em solo brasileiro, comandando o meio-campo, assumindo o protagonismo e elevando o padrão técnico da equipe. Caso a investida avance, não seria apenas uma contratação, seria uma declaração de ambição. A pergunta que fica é simples e arrebatadora: o torcedor está preparado para ver um talento europeu desse porte vestindo o manto? E você, torcedor do Clube de Regatas do Flamengo, como reagiria ao ver Bernardo Silva desembarcando no Rio de Janeiro para vestir o manto sagrado? Uma contratação desse porte mexeria apenas com o elenco ou mudaria, de fato, o patamar do futebol brasileiro? Estamos falando de um jogador acostumado às maiores decisões da Europa, pronto para assumir protagonismo em qualquer cenário. Você acredita que a chegada de um nome desse nível recolocaria o Flamengo em outro degrau internacional? Seria o movimento ideal para recuperar a confiança da torcida e enviar um recado forte aos rivais? Ou ainda a cautela diante do impacto financeiro e da adaptação ao futebol sul-americano? A discussão está aberta, e ela divide opiniões. Na sua visão, Bernardo seria o cérebro que falta em jogos grandes e truncados? O jogador capaz de organizar, acelerar e decidir quando o time mais precisa? Ou o futebol brasileiro exige um perfil diferente, mais físico e direto? A expectativa é enorme, mas a palavra final sempre vem das arquibancadas. Agora a pergunta que não quer calar: essa seria a maior contratação da história recente do país? Você aprova a investida ousada da diretoria ou prefere reforços mais pontuais? Deixe sua opinião, porque se essa negociação avançar, não será apenas uma transferência, será um marco que pode redefinir ambições e horizontes no cenário nacional. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.